No ar, o Unisul Profissões, um espaço de divulgação dos cursos da Unisul. A cada semana, um curso em destaque para auxiliar você na escolha da sua profissão. Hoje vamos falar sobre fisioterapia. Recebemos o coordenador Ralph Fernando Rosas, o profissional Christian Prudêncio da Silva e a aluna Tânia Machado Matias. O primeiro bloco é com o coordenador. Olá, Ralph, obrigada pela sua presença. Nós é que agradecemos, o espaço para a gente poder divulgar nosso curso, a nossa profissão. O curso de fisioterapia ele existe há quanto tempo aqui na Unisul? Desde 98. Fiz 15 anos agora, ano passado, E já passou por algumas reformulações de currículo. Algumas vezes o MEC mudou algumas normas, E a gente refez todo o currículo esse ano e está um currículo novo. E o que faz, então, um profissional formado em fisioterapia? O profissional de o fisioterapeuta, ele pode atuar em vários locais, várias frentes, Basicamente é o profissional que cuida da função e do movimento. Então a gente tem várias áreas. A área ortopédica, traumatológica, a parte neurológica. A gente trabalha, por exemplo, em consultórios, em clínicas, aqui em geral é onde a população mais conhece, nosso trabalho. Mas quem algum dia ficou no hospital aqui em Tubarão, precisou de fisioterapeuta, na PAI os nossos egressos estão trabalhando lá, nos asilos, nos colégios. Então a gente tem uma ampla gama de espaços e lugares que a gente atua, Uma dúvida das pessoas que estão indecisas, que vão optar, vão prestar vestibular agora, vão ingressar pelo histórico escolar, é com relação ao mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho, para o fisioterapeuta, ele está em ascensão? Muitas áreas estão. Algumas, não vou dizer que está saturada, mas como toda profissão, existe vários profissionais, O curso existe há 16 anos, praticamente, A nossa primeira turma se formou em março de 2002, então a gente já tem 10 anos colocando nossos egressos no mercado, em Tubarão, na Murel e normalmente quando o pessoal se forma acaba voltando para a sua cidade. Existem algumas áreas da físio que são altamente inexploradas em Tubarão e na Murel. A parte ergonômica, por exemplo, eu até não citei antes, mas o pessoal que trabalha em empresas, ginástica laboral, é uma área muito pouco trabalhada ainda, Então existe uma área grande. Nos colégios, por exemplo, até ano passado, até no fim do ano passado, eu sei que não tinha nenhum colégio aqui de Tubarão que tinha um físio contratado. E é uma área que a gente tem que atuar, a parte de avaliação postural, a parte ergonômica e tratamento em si também. Então tem algumas áreas da físio que ainda estão muito inexploradas na região. E quais são as áreas que são mais procuradas? De repente até os profissionais entram em contato, ou as empresas entram em contato com você pedindo recomendações? Normalmente trabalhar em clínicas, Consultórios, clínicas, é onde mais aparece, por exemplo, o pessoal manda e-mail, liga perguntando, alguém vai se formar, tem algum formado, algum egresso prezando. Inclusive está bem difícil uma físio, por exemplo, vai sair por licença maternidade, eles precisam de alguém para cobrir, E eles ligam lá para a universidade perguntando se tem alguém, e está bem difícil de conseguir porque ou todo mundo se formou e foi para a sua cidade, quem está na região já está trabalhando, entende? Ninguém quer sair da sua clínica para cobrir 4, 6 meses, 1 ano e depois tem que voltar. Então é uma dificuldade, inclusive, que a gente está passando porque não tem profissional sobrando, digamos, para a gente poder indicar. Em geral é clínica, Mas, por exemplo, Pilates, os últimos contatos que eu tive foram clínicos pedindo físios que trabalham com Pilates, postural, Pilates, RPG, esses métodos de tratamento. Agora a gente observa que também o curso proporciona essa questão do empreendedorismo, Porque muitos montam a sua própria clínica, como você falou, de Pilates, a questão estética, tem muitos fisioterapeutas que trabalham, que já têm o seu espaço. Desde o início, vocês proporcionam essa questão empreendedora para os alunos, para os acadêmicos? Então, a nossa clínica escola, por exemplo, claro que a gente vai puxar o peixe para o nosso lado, Mas ela é, sem dúvida, a melhor da Murel. Até porque é uma clínica escola, A gente imaginaria isso. Mas a nossa clínica, ela está entre as melhores do Brasil, sem dúvida, em espaço, em aparelhagem,
em ambientes, a piscina terapêutica da Murel é a maior, das universidades do estado que eu visitei é a maior. A gente tem aquela rampa, né, própria que é de uma piscina terapêutica. Nem todas as outras piscinas terapêuticas, tanto privadas quanto das universidades em volta, tem. E basicamente são 2 anos de estágio na clínica, ou de estágio curricular, ou de matérias práticas, né, que é onde o aluno acaba botando a teoria em prática, né. E inclusive os nossos alunos da 8ª fase tiveram alguns cursos esse semestre e voltaram dizendo que não, a gente está bem, a teoria a gente percebe que está aprendendo legal, muitos alunos de outras faculdades não sabem o que a gente sabe, então a gente está tendo um feedback bom. E a partir de qual semestre os alunos começam então a ter essas vivências, essas aulas práticas? Curricular é na 5ª fase, uma disciplina na 6ª fase mais uma, na 7ª em diante começam os estágios. Mas isso não impede de o nosso aluno fazer, por exemplo, bolsas de pesquisa, né? Aquelas bolsas, as várias bolsas que a universidade pode fornecer, o apoio do artigo 170, PUIC, etc. Então o aluno já pode ir, a partir da 2ª fase, depois que ele fez a anatomia, ir acompanhando e até fazendo tratamento, acompanhado do professor, né? O supervisor. A maioria dos alunos tem essa vontade de vivenciar mais cedo, não esperar até o 5º e já começa a praticar logo? Isso. Existe digamos, uma falha crônica nos currículos do Brasil em fisioterapia. A 5ª fase é um pouco tarde, né, para o sonho do aluno, né? O aluno entra calouro, ele sabe que na 1ª fase ele não vai para a clínica, claro, mas ele sonha já ir na 2ª fase. Então, às vezes na 5ª fase, aquela matéria curricular já é um pouco tarde demais, pelo menos na vontade dos alunos, né? Então, sempre que eles podem fazer estágio de observação e acompanhar os alunos mais avançados, né, de fases mais avançadas, eles podem acompanhar, fazer estágio de observação. E justamente nesses projetos de pesquisa que eu falei, é o momento que ele mesmo ir lá e atuar, né? Tá certo, nós vamos a um rápido intervalo e na volta vamos conversar com o profissional e também com a aluna. É rapidinho.